Fala pessoal, professor Igor aqui e hoje estaremos dando continuidade à correção da prova do CEFAC ocorrida no dia 27/4. No nosso último vídeo a gente corrigiu as 5 primeiras questões e hoje já vamos começar pela nossa 6ª questão. Se você curte essas correções, se está gostando, deixa seu like, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar para aquele amigo que está estudando, tá bom? Vamos lá. Na 6ª questão dessa prova, nós temos aqui o seguinte enunciado. Quando estavam quase impunes, viu-se a fortuita subida de um policial e ouviu-se um grito: sangue! A leitura do texto permite concluir que o grito foi dado por quem? Bom, bora voltar lá no texto para a gente ver de quem foi dado esse grito. Textinho em mãos e bora ver que é nesse trecho aqui que ele está falando na questão. Ó. Quando estavam quase impunes, viu-se a fortuita subida de um policial e ouviu-se um grito sangue, né? Cara, se você for relendo o texto, dando continuidade à sua leitura, você vai se deparar com a parte final falando aqui, ó. O policial prendeu a amante do motorista e perguntou quem dera o grito. Automaticamente, nós vamos ver que quem dera o grito, por tabela, por interpretação de texto, será o detetive Félix Zaidan. Então, na nossa opção de resposta, tem que ser esse nome, Félix Zaidan ou o detetive. Bora voltar lá nas opções de resposta? Nas opções de resposta, nós temos a letra C como a resposta ó, pelo detetive Félix Zaidan. Provavelmente. Então, a letra C é a opção correta. Bora para a próxima questão? Questão de número 7. Ó, nas 2 horas intermináveis, decifrou um mistério que acompanhei de perto. A vírgula nesse trecho foi empregada para quê? Cara, bora lá. Temos ali 2 vírgulas. Uma aqui e outra aqui. Por tabela, nós consideraremos a primeira vírgula. Por quê? A segunda vírgula, não temos ali uma opção de resposta que compactua com a segunda vírgula. Que essa daqui nada mais é do que separar orações. Então, por tabela, vamos observar somente a primeira vírgula. E essa primeira vírgula já é de um tema que vem muito batido no CEFAC, que eu venho todo o vídeo praticamente falando. Que é, olha só, um enunciado completo sobre tempo que de cara nos leva a um ADJ, ADV. Que para quem é aluno aqui do canal, vai se reconhecer como adjunto adverbial de tempo. Se é um adjunto adverbial, e olha só, está vindo antes do verbo, logo a nossa única opção de resposta é a letra D. Olha só, isolar um adjunto longo deslocado. Por que deslocado? Porque a posição oficial, a posição padrão, né, normal, que a gramática diz, é que o adjunto venha após o verbo e não antes. Ele está vindo antes, porque o verbozinho é esse daqui, ó. Decifrou. Então, só pode ser a letra D. Bora para o próximo. Questão de número 8. Traz o seguinte enunciado. Quando estavam quase impunes, viu-se a fortuita subida de um policial. A palavra em evidência poderia ser substituída sem prejuízo ao sentido original, nem a correção gramatical pela seguinte palavra ou expressão. Cara, essa daqui é a típica questão de que se eu não conheço a palavra, eu me dou mal. Por quê? É a típica questão de ortografia que nenhum professor consegue te preparar para essa prova, para essa questão. Por quê? Não se dá para saber qual é a palavra que vai aparecer ali, perguntando o que aquela palavra significa, qual que é o sinônimo. A única opção é você conhecer a palavra, ou tentar descobrir o que ela significa dentro daquele contexto. Vamos voltar no texto para tentar descobrir? Então, voltando no texto, nós temos o enunciado aqui, ó, já destacado em amarelo, né?
o fortuita aqui. Esse fortuita, ele está dando uma ideia de que se lermos todo o texto novamente, aí você dá uma pausa no vídeo para poder ler, né, caso queira, ele vai dar uma ideia de algo improvável, algo sem, não totalmente programado, sabe? Feito com a intenção de realmente achar alguma coisa. Não foi isso. Foi algo ali, provável. O famoso, pode ser que aconteça, pode ser que não. Vamos lá, o suposto talvez. Entendido? Então, vamos voltar lá para as opções de resposta e procurar algo que se encaixe a esse possível talvez. Não é uma ação premeditada, porque se é talvez, não é premeditada. A dread planejada, não, também não. Não é algo planejado, foi o talvez, tá? E também não é tácita, é o famoso casual. Professor, eu não entendi muito bem. Cara, não tem como eu te explicar mais do que isso, porque a palavra está ali naquele contexto. O máximo que dá para fazer, como vocês podem estar vendo aí, já apareceu no vídeo, está continuando aparecendo no vídeo, é o significado de fortuita segundo o dicionário, que eu vou colocar aí no vídeo. Entendido? Dito isso, bora para a próxima questão. Bora lá, gente. Questão de número 9. Qual das seguintes palavras encontradas no texto só pode ser paroxítona? Primeiro caso, no gabarito preliminar essa questão já foi anulada. E com total sinceridade, sim, deveria ser anulada, porque temos duas opções de resposta. Bom, o que são paroxítonas? Paroxítonas são a penúltima sílaba sendo atônica. Isso significa que ela pode ou não levar acento. Tá? De praxe, a gente tem que fazer o quê? Separação silábica. Vai fazer a separação silábica, fica aí com a musiquinha do vídeo, aquela marotona, e a gente volta já já. Bom, separação silábica feita, a gente já elimina de praxe a primeira opção de resposta, que é café. Por quê? Café, a sílaba tônica é logo a última, não a segunda. Olha só. A última. Então, a gente já elimina café. A paroxítona é sempre a penúltima sílaba. Então, no caso, temos aqui o na, intermináveis, o té, um mistério, e o us, embalaúste. Bom, de cara você vai falar assim, professor, segundo a regra da proparoxítona aparente, podemos eliminar B e C e fica só balaústre como a regra da paroxítona, sendo ela uma paroxítona. Errado. Por quê? A regra de proparoxítona aparente fala que quando uma palavra paroxítona terminar em ditongo crescente, ou seja, a semivogal vem antes da vogal, podemos ali considerar uma proparoxítona. No caso, traduzindo para a separação silábica, seria pegar esse rio aqui, né? Apagar o O e separá-lo do ri. Fazer assim. E daí aqui seria uma própria. Entendido? Isso é permitido, sim. Só que no intermináveis, nós temos ali um ditongo decrescente, ou seja, a vogal vindo antes da semivogal. Então, isso não é possibilitado pela proparoxítona aparente. Então, aqui sim vai ser uma paroxítona. E balaústre, você pode falar assim, professor, balaústre não segue a regra da paroxítona, mas sim a regra do hiato. De boa, gente. Sim, segue a regra do hiato. Mas isso não anula o fato de balaústre ser uma paroxítona. Por quê? A regra de acentuação é do hiato. Mas a posição que essa regra está imposta é de paroxítona, que é a antepenúltima. Última,
penúltima. Eu tô falando antepenúltima no lugar de penúltima. Desculpa, pessoal. É um erro meu, mas é muita palavrinha muito parecida. Foi mal, tá? Mas fiquem ligados que paroxítona é sempre a penúltima. Penúltima. Entendido, pessoal? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Então, se a gente viu que B ou D estão possíveis de serem respostas corretas, essa daqui é uma questão anulada. É isso, pessoal. Anulado. Questão de número 10, em que muitos de meus alunos mandaram as perguntinhas de que nem é o quê? Cara, de basicão, questão mais básica do mundo, a gente tem aqui o enunciado. A mancha no colorinho do motorista não era café, nem molho, nem ferrugem. Era sangue. Os termos destacados devem ser classificados morfologicamente como preposições, advérbios, conjunções ou interjeições. De praxe, basicão, dica master de português. Quando a gente consegue substituir esse nem por um e, não. No caso ali, ó, não era café e não era molho e não era ferrugem. Esse e não. Automaticamente, isso daqui vai ser o quê? Conjunção. Nossa famosa conjunção. Não cabe preposição, não cabe advérbio, muito menos interjeição. Interjeição é o ínfimo do ínfimo. E só para constar, é uma conjunção aditiva, tá? De praxe, isso daí é o básico do português, tá? Então, número 10, letra C. Questão número 11. A mulher reagiu por instinto, pondo as mãos ao alto e deflagrando a prova do delito. A locução destacada está ligada ao núcleo substantivo, caracterizando ou modificando de algum modo. Por esse motivo, cara, questão padrão de CEFAC, eu já perdi a conta de quantas questões desse modo a gente já fez. E, cara, ela tá tão simples que ela tá trazendo aqui, ó, o enunciado. Falou de caracterizando, modificando. Um substantivo só pode ser o quê? Adjetivo. É uma locução adjetival. Olha só, está dando uma característica ao substantivo. Não cabe nem brecha para outro tipo de resposta. Já falei isso aqui no canal. Falo o tempo todo com os meus alunos. E é isso. Não tem para onde você fugir, tá? Lembra, caracterizou ou modificou um substantivo, adjetivo é. Bora para a próxima questão. Questão de número 12. A mancha no colarinho do motorista não era café. O sujeito da oração é quem? Meu Deus, gente. Ô, questão fácil, ô, questão mole. Errar uma questão dessa aqui nem cabe, né, gente? Olha só. O sujeito da oração é quem? Cara, o que não era café? A mancha. Ó, a mancha não era café. Então, se está respondendo a pergunta de quem não era café, esquece da Barbie, foca no quem. Então, é um sujeito simples, explícito e anteposto ao verbo. Olha só. Simples, porque só aparece um sujeito. Se você pegar aqui, ó, no colarinho do motorista, tudo isso daqui é o quê? Adjunto. Adjunto. Então, ignora. Explícito por quê? Porque todo sujeito simples é explícito. E por que está anteposto? Porque está vindo antes do verbo. Então, letra A é a nossa opção correta. Questão de número 13. Vamos lá. O policial prendeu a amante do motorista e perguntou quem dera o grito. O verbo destacado ajuda a compreender que, cara, questão sobre verbo. No caso aqui, pode parecer maquiagem, pode parecer interpretação de texto, mas nada menos, nada mais do que uma questão sobre tempo verbal. Se todo aluno
todo mundo aqui do YouTube que assiste meu vídeo pegar a visão que esse dela aqui é um pretérito mais que perfeito, famoso PMQP, né? Pretérito mais que perfeito, nós já sabemos que ele está falando sobre um passado que aconteceu antes do momento da fala. Mas que tipo de passado? É aquele passado mais distante. Então, automaticamente, o que é mais perto? Porque aqui ó, temos o prendeu como um passado perfeito, que é o famoso pretérito perfeito. Prendeu é pretérito perfeito. Perguntou também é o pretérito perfeito. Então é aquele passado, noção de passado. Passado padrão, tá? Então, isso significa que o grito veio antes da prisão. O grito de sangue veio antes da prisão. Como foi no enredo do texto, como a gente já viu em outras questões. Então, automaticamente, vai ser o quê? O grito precede a prisão. Entendido? O grito precede a prisão. Letra A. Bora lá, questão de número 14, questão praticona, fácil, Master Blaster, questão dada. Por quê, professor? Porque o seu professor a todo instante fala sobre o quê? Artigo, substantivo, verbo e adjetivo, questões mais batidas do português. Cara, olha só, marca alternativa em que tenha um verbo. Só pode ser a letra D, cara. Por que, professor? Só pode ser a letra D? Porque, meu filho, se você ainda não lembra, olha só, todo artigo precede sempre um substantivo. Então, automaticamente, o quê? A gente vai ver aqui, ó. A, O, A. No caso, eu marquei o A errado, tá, gente? O Azinho aqui, ó. Perdoe. A são o quê? Artigos definidos. Artigo definido. Então, automaticamente, isso daqui é um substantivo, um substantivo, um substantivo. Então, é isso. Vamos para a nossa última questão do vídeo. Questão de número 15. Olha só. Sua mão esquerda escondia a direita no balaústre. Os termos destacados funcionam sintaticamente como? Cara, coisa básica. Olha só. Primeiro, se a gente está falando de sintaxe, é uma oração. Olha só. Isso daqui é o quê? Sujeito. Sujeito. Isso tudo aqui é o quê? Predicado. Ó, predicado. Predicado. Quem esconde, esconde alguma coisa. E quem esconde, esconde alguma coisa, significa o quê? Significa que precisamos de um complemento verbal. Então, direito aqui vai ser o quê? Objeto direto. Então a gente já vai descartar, ó, predicativo do sujeito. Núcleo de sujeito. Adjuntos, adnominados. Só pode ser a letra A. Segundo caso, professor, por que é núcleo de sujeito? Porque sua está direcionada à mão, esquerda está direcionada à mão. Ambos estão dando caracterizações à mão. Então só pode ser núcleo do sujeito e de objeto direto. É isso. Padrão, terminamos por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like, compartilha para aquele amigo, curta, comente, envie para aquele cara que está estudando e não sabe para onde começar. Cara, eu estou com turmas abertas de CEPAC, português e matemática, junto com outro mano de matemática aqui. E possivelmente a gente está abrindo um canal no YouTube aqui também, em que eu vou fazer participações naquele canal. Então não deixe de me seguir nas redes sociais para mais informações. Tamo junto e até o próximo vídeo.